E o povo de Deus disse? Amém. Os irmãos não tenham medo de dizer, porque é a nossa concordância com aquilo que os nossos irmãos cantaram, que é bom louvar ao nosso Deus. Rajesh levanta-se todos os dias antes do sol nascer. Ele faz isto porque é uma obrigatoriedade da sua religião. Ele caminha a distância que separa a sua casinha do rio, entra no rio até mais ou menos a cintura. As águas estão mornas, meio estagnadas. Não muito longe, na água, boiando, ele pode ver as oferendas que foram colocadas ali por outros adoradores. Oferendas feitas ao rio Ganges, que é o rio sagrado dos indianos. Ele não tem medo de se contaminar. As águas estão claramente sujas, mas ele vai usar aquela água para lavar-se, lavar o seu rosto, lavar a sua boca, os seus olhos, lavar os seus braços e, por fim, à medida que ele sai lentamente do rio, lavar as suas pernas. E daí ele vai se dirigir a um pequeno templo que parece em ruínas, mas onde existe um altar com uma imagem das muitas divindades do povo hindu. Com as mãos juntas, ele vai oferecer preces ao seu Deus, orações e ofertas de arroz. Rajesh é um hindu convicto. É um idólatra. Mahendra acende as velas que iluminam a divisão mais interior da sua casa. A sua casinha, no topo do mundo, no Tibete, tem um altar dedicado aos deuses protetores do lar, da família. O altar tem um aspecto bastante bem cuidado. Aliás, se calhar o altar parece mais bem cuidado do que o resto da casa. Ele tem uma série de gestos repetidos e estudados que ele faz, repetindo as suas rezas e se inclinando diante daquelas imagens que representam os espíritos dos seus ancestrais que protegem a casa. Logo ao lado, há também uma pequenina imagem de Buda, perante a qual ele também se curva. Oficialmente, ele não adora os espíritos da casa, mas é aí que está a sua fé, é aí que está a sua confiança. Ele pode ser um religioso reconhecido pelos demais, mas na sua casa ele curva a sua cabeça diante destes espíritos do lar. Mahendra é um budista professo, mas é um idólatra. Mamadou sai da mesquita, uma pequena cidade da África subsaariana. É sexta-feira à tarde. É o dia especial em que os muçulmanos se juntam para fazer as suas orações. Ele, como bom muçulmano, não podia faltar às orações obrigatórias. Mas ele sai da mesquita com um bocadinho de pressa. Ele precisa de fazer algo antes que o dia acabe. E o que ele precisa fazer é visitar o feiticeiro da sua aldeia, porque os seus guardas já estão velhos. Os seus guardas não são pessoas, os seus guardas são amuletos que ele tem junto ao corpo, na cintura, atravessados no peito, e que ele acredita que o protegem contra os espíritos maus, mas eles já estão tão gastos por causa da idade, ele tem medo de passar mais uma noite sem trocar os amuletos. Então ele vai até aquele feiticeiro. E ali, aquele homem vai pegar pedaços minúsculos de papel no qual vai escrever algumas palavras, teoricamente textos do Corão em árabe, vai enrolá-los, colocá-los dentro de trapinhos e vai cozer isto dentro de pequenas bolsinhas de couro e depois vai entregar a Mamadou. E estas bolsas têm um fio grosso, do qual que parte delas, e ele vai usar isto para enrolar estes amuletos à volta da sua cintura e no seu peito, e ele já sai da casa do feiticeiro um bocado mais aliviado. Apesar de professar o islamismo, ele não sabe ler árabe, não sabe falar árabe, não entende as orações que são feitas em árabe. A sua confiança está nos amuletos. Mamadou é um muçulmano convicto, mas é um idólatra. O Bonifácio
sente o peso do sol. Está quente, muito quente. A região do Brasil onde ele mora, o calor é intenso. E ele sabe que tem que aproveitar para caminhar o máximo possível enquanto o dia não aquece demais, porque a peregrinação ainda vai durar mais 2 dias. Mas ele vai se esforçar. E mesmo quando as horas do dia estiverem mais quentes, Bonifácio vai continuar a andar, porque ele quer chegar. E ele sabe que mais 2 dias e ele vai estar em Juazeiro, no estado do Ceará, no nordeste do Brasil. Aquele é o destino da sua caminhada. Há ali um grande santuário e uma grande estátua do seu querido, amado e reverenciado Padre Cícero. A imagem tem 27 metros de altura. É claro que se conversarem com o Bonifácio, ele vai dizer que acredita em Deus, ele vai dizer que acredita em Jesus, ele vai dizer que acredita na igreja. Mas ele gosta mesmo é do seu padinho Padre Cícero. Porque ele acha que Padre Cícero, como homem do Nordeste, entende melhor o homem do Nordeste. Como alguém que viveu naquela região, conhece melhor o coração do brasileiro daquela zona e por isso, quando ele faz as suas orações, ele não pede nada a Deus, ele não se dirige a Jesus, ele ora ao Padre Cícero. Faz a sua peregrinação para cumprir um voto, para se prostrar diante desta estátua. Bonifácio é um cristão tradicional, mas é um idólatra. O Kevin sai de casa, a sua casa, numa cidade movimentada dos Estados Unidos, com os auscultadores no máximo. A mãe já lhe pediu muitas vezes que baixasse a música. Ela tem medo, porque ele usa os escutadores tão altos que um dia ele vai ser atropelado porque simplesmente não vê o carro a aproximar-se. A mãe também tem medo porque acha que aquela música tão alta vai acabar por fazê-lo ficar surdo mais cedo. Mas o Kevin não quer saber. Ele tem sempre a música no máximo porque é assim que ele diz que se consegue ouvir bem as músicas da sua banda favorita. No seu quarto há 3 pósteres gigantes desta banda e na outra parede várias fotografias menores com as capas dos álbuns que esta banda lançou. E ele tem um verdadeiro altar, onde guarda a capinha de um CD, com a assinatura de um dos integrantes do grupo. É o objeto mais querido da sua casa. O Kevin ouve aquelas músicas dia e noite, conhece aquelas canções de cor e salteado. Ele conhece mais os elementos daquela banda do que os seus 2 irmãos. Ele não está interessado em estudar, mas sabe todas as notícias do seu grupo favorito. E a saída do novo álbum é o momento mais esperado do ano. Se perguntarem, Kevin vai dizer que não crê em Deus. Se apertarem com ele, ele vai dizer que é ateu. Mas, na verdade, é um idólatra. Afinal, eu sei que os irmãos tiveram paciência para me acompanhar nesta viagem pelo mundo. Parece que o nosso mundo está dominado pela idolatria de uma maneira ou de outra. Idolatria, o que é isso? Idolatria é uma palavra grega formada por 2 palavras, eidolon, ou ídolo, e latreia, adoração. Ou seja, a idolatria é um culto ou uma adoração a algum tipo de ídolo. Trata-se de uma das atividades mais claramente proibidas por Deus, logo nos 10 mandamentos. É o 2º mandamento, quando Deus diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra, não te encurvarás a elas, nem as servirás. O Senhor se mostra avesso à idolatria desde o princípio, de forma intensa, e no entretanto toda a história de Israel está ligada à idolatria. A história de Israel começa com um homem que sai da região do mundo onde cremos, historicamente, que nasceu a idolatria. Abraão, Deus foi buscá-lo em Ur dos Caldeus, próximo da Babilônia, onde se crê historicamente que começou a prática de adorar ídolos. Diz a tradição judaica que Abraão e o seu irmão eram fabricantes de ídolos, antes de Deus os chamar. Em Canaã, os israelitas tiveram que lidar com idólatras o tempo inteiro, e nos seus 400 anos de cativeiro no Egito, eles viram ídolos de todos os tipos, porque os egípcios adoravam imagens constantemente. Não é de admirar, talvez,
que logo que os israelitas se viram sós no deserto, depois de 40 dias que Moisés subiu ao monte, eles fabricaram um ídolo para adorar. Um ídolo à semelhança daquele que eles tinham visto durante séculos no Egito. Todo o trajeto de Deus com o seu povo será uma luta no sentido deles fugirem da idolatria. Praticamente todos os profetas tiveram que falar nisto, porque isto danificou o coração da fé e prejudicou aquele povo. Não é por acaso que o apóstolo Paulo também tem esta preocupação quando escreve a sua carta aos Coríntios. Nós vamos ler na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, no capítulo 10, a partir do verso 14. Temos feito esta leitura progressiva, sequenciada, para tentar entender, e vamos precisar de algum tempo para compreender um pouquinho melhor o que este texto diz. Mas vamos começar hoje. 1 Coríntios 10, verso 14 diz assim: Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede Israel, segundo a carne. Os que comem os sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demónios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demónios. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é do outro. Comete tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se alguém dos infiéis vos convida e quiser dizer, comete tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu, e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência, não a tua, mas a do outro. Pois porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro. E se eu com graça participo, porque sou blasfemado daquilo de que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo, nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus, como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede, pois, meus imitadores, como também eu de Cristo. O problema aqui, irmãos, era simples. Os coríntios tinham sido idólatras, ou seja, toda a sua vida eles tinham participado do culto dos deuses greco-romanos. Havia uma grande quantidade de deuses, havia deuses para tudo e mais alguma coisa. E os coríntios também tinham uma série de deuses. A sua cidade estava cheia de templos e altares. O maior deles era o templo a Vênus, ou Afrodite, que ficava no alto da colina. Era um templo gigantesco que havia centenas de pessoas lá dentro e era o mais frequentado. Mas quando os coríntios se converteram, eles continuaram a viver no meio de uma sociedade idólatra, em que a maioria das pessoas continuava a praticar a idolatria. E havia outro problema. É que praticamente toda a carne vendida na cidade provinha dos sacrifícios que eram feitos aos ídolos. Para alguns, isto era um problema muito complicado. Alguns tinham vindo da idolatria, entendiam que qualquer participação, qualquer utilização desta carne era participar da idolatria. Para eles, isto era inaceitável. Eles ficavam profundamente escandalizados quando alguém participava destas carnes. Ou ia a uma festa onde ela estava sendo feita, ou comia de uma carne que tinha sido sacrificada a ídolos. Havia outros da igreja que diziam assim, ouve lá,
Carne é carne, homem. Se me deram, eu vou comer. Então convidaram-me para ir a um churrasco e eu vou desperdiçar a oportunidade. Foi sacrificado aos ídolos. Os ídolos não são nada, são uns bonecos, aquilo não... Têm ouvidos, mas não ouvem, têm boca, mas não falam. Nós sabemos que eles não são deuses de verdade. Qual é o problema de comer a carne que foi sacrificada a eles? E os crentes de Corinto, diante do problema, escrevem uma carta ao apóstolo Paulo e fazem uma série de perguntas. E entre elas perguntam esta: Paulo, é lícito? É lícito? Podemos comer carne que foi sacrificada aos ídolos ou não? E é interessante, irmãos, porque Paulo, na sua resposta, é claro e direto. Não podia ser mais do que isto. Ele usa o imperativo, ele diz: fugi da idolatria. Veja bem, irmãos, a fuga por vezes é considerado covardia, mas não é sempre. Às vezes a fuga é sabedoria, e aqui seria sabedoria. Fugi da idolatria, é imperativo. Não brinquem com isto. Fujam, porque ela vai-vos fazer mal, ela vai-vos enredar, ela vai-vos prejudicar. Não aceitem participar nestas coisas. Prestem atenção, vocês são inteligentes. Vejam, irmãos, este é um bom princípio, não é? O apóstolo Paulo, no versículo 15. É sempre um bom princípio elogiar a pessoa com quem estamos a falar. Estou a escrever a pessoas capazes. Pensem um bocadinho. Vocês são inteligentes. Então, reparem naquilo que vocês mesmos praticam e naquilo que sabem que o povo de Israel praticou e depois respondam se podem ou não participar. Prestem atenção na vossa principal cerimónia, a ceia do Senhor. O que é que acontece na ceia do Senhor? Vocês ali juntam-se, tomam o pão, tomam o vinho. E o que é que vocês estão a fazer ali? Ao participarem, estão lembrando que simbolicamente aquilo representa o corpo e o sangue de Cristo que foi dado por vós. Tem um significado profundo. Quando vocês participam da ceia, vocês estão tendo um momento de íntima comunhão com Deus, que vos deu a salvação em Cristo, e uns com os outros, porque partilham da mesma fé e têm a mesma compreensão. Logo, esta não é uma cerimónia sem significado, não é uma coisa tola qualquer. Aquele pão é pão, aquele vinho é vinho, mas eles têm um simbolismo, têm um significado, têm uma importância que é grande para vós. É importante a vossa participação. Da mesma maneira, vocês, coríntios, que são inteligentes e que sabem a história, lembram-se do povo de Israel? Eles faziam sacrifícios, não faziam? E os seus sacrifícios eram feitos a Deus. E o que é que acontecia quando eles faziam um sacrifício? Comiam parte da carne. E ao fazer isto, eles estavam participando de uma forma íntima de comunhão com Deus. Ao comer a carne, eles criam que aquele sacrifício era para a expiação dos seus pecados. Eles criam que aquele era um método de Deus poder perdoar os seus pecados. Eles sabiam que ao partilhar aquela carne, eles estavam se aproximando do seu Deus e também partilhando com o seu povo, aqueles que criam como eles. Era um ato que representava a unidade da comunidade de Israel. Logo, diz o apóstolo Paulo aos crentes de Corinto, vocês que são entendidos, olhando para estas coisas, devem perceber que participar do sacrifício idólatra não é uma coisa inócua. Prestem atenção. Vocês não podem simplesmente participar disto como se não fosse nada. Os deuses pagãos, na verdade, não são nada. Mas o que é que está por trás deles? E Paulo não deixa nenhuma dúvida, ele diz o que é que está por trás deles. Quem foi que iniciou a idolatria? Foi o inimigo das nossas almas. Foi Satanás, o diabo. Foi o pai dos demónios. Porquê? Porque ele quer desviar toda a adoração que é devida a Deus. E se ele puder, ele vai desviar o foco de Deus para outras coisas. Foi ele e é ele que está por trás da idolatria. E vocês acham que podem participar da mesa de Deus, ter comunhão com os crentes, agradecer pela salvação e depois ir lá participar do sacrifício que foi feito a demónios? Vocês que são inteligentes, vocês coríntios que são capazes de fazer as contas, façam as contas e veem se isso pode ser assim. Paulo instava os crentes a que tivessem todo o cuidado. É claro que ele vai explicar aos crentes a respeito da pergunta, é lícito? E ele diz, nem tudo se resume à questão de ser lícito ou não. Alguma coisa pode ser lícita, mas não ser conveniente. Algo pode ser lícito, mas não edifica. Pode ser até que você possa participar, mas vai fazer bem ao seu coração? Vai abençoar aquele que está ao seu lado? E se é para escândalo do seu irmão, então não faça.
por amor, não faça. Logo, Paulo instava os crentes da igreja de Corinto a fugir da idolatria e dos cultos pagãos. E é bom, irmãos, nós entendemos porque é que Paulo fazia isto e porque é que a idolatria é tão má e tão perigosa. Porque será que Deus abomina tanto a idolatria? Será que é porque Deus é assim um ciumento doentio? Não quer que ninguém preste culto a mais ninguém. Não, se prestarem culto a mais alguém, fique zangado. Parece que algumas pessoas acham assim, né? Que Deus é assim um bocado, fica zangado connosco. Portaram-se mal, agora não quero mais olhar para vocês. Será que é por isso? Será que temos um Deus que não aceita a exaltação de mais nada? Não, irmãos, aí eu digo aos irmãos, como Paulo dizia aos Coríntios, vocês que são entendidos e que já leram a palavra do Senhor, a Bíblia diz que Deus exalta o humilde. Se Deus exalta o humilde, certamente Ele não tem problema em exaltar. Essa não é a questão que está por trás da idolatria. Então, qual é a questão que está por trás da idolatria? Para isso, nós temos que entender o que está no seu coração. O que é que está no coração da idolatria? Idolatria é colocar uma coisa, uma pessoa, um sistema, um objeto, num lugar que pertence só a Deus. É colocar outro num lugar que só Deus pode ocupar. É pedir de outro aquilo que só Deus pode fazer. É confiar o nosso coração em exaltação àquilo que só Deus pode fazer por nós. Porque Deus criou o homem. E Ele o fez com certas necessidades básicas que só podem ser preenchidas por Ele. Por exemplo, segurança. Todos nós queremos nos sentir seguros, não é? Nós queremos um lugar, uma pessoa, alguma coisa que retire de nós o medo, a vergonha, a culpa. Um lugar onde nós não precisemos fingir, onde nós possamos ser quem somos, onde nós nos sentimos totalmente seguros. Nós todos precisamos de amor. Queremos ser amados, queremos ser valorizados, queremos ser respeitados por aquilo que somos. Nós ansiamos por quem faça isto, quem nos mostre este amor genuíno, apesar daquilo que existe em nós. Quantas vezes colocamos máscaras e fingimos, porque nós queremos que as pessoas nos amem. Mas no fundo, nós queremos alguém que nos ame mesmo por trás da nossa máscara, consiga ver além daquilo que nós apresentamos e que mesmo nos conhecendo de verdade, continue a nos amar. Queremos descanso, paz, tranquilidade, aquele sossego em que nós podemos repousar, em que nós podemos descansar a nossa cabeça, em que o nosso interior se enche de uma tranquilidade. Nós queremos plenitude. Aquela satisfação interior, aquele senso de realização pessoal. Eu sei quem sou, sei o que é que eu faço neste mundo, sei para onde vou, sei qual é o sentido da minha vida. Este é um anseio no coração de todo homem e toda a mulher. Mas, meus queridos, o problema é exatamente isto. É que isto, a segurança, o amor, o descanso, a plenitude, nós só encontramos em Deus. Porque nós fomos criados desta maneira. Fomos criados para desejar estas coisas, mas só Deus consegue preenchê-las. E idolatria é quando nós tentamos encontrar estas coisas em outro lugar. É quando nós colocamos outras pessoas ou coisas, pensando que elas podem nos dar o descanso, o amor, a segurança, a plenitude que apenas Deus pode nos dar. Cada vez que nós achamos que encontramos estas coisas em outro, nós estamos praticando idolatria. E quando isto acontece, irmãos, nós acabamos por nos frustrar. Porque a segurança, a realização, o amor e a paz que nós pensamos alcançar num ídolo, seja ele qual for, são falsos, são inseguros, são limitados. Tem que dar exemplo, não é? Porque os exemplos ajudam. Pensar em apenas um. Daqui a alguns domingos havemos de pensar em outros. Mas hoje vamos pensar em apenas um. Um dos maiores ídolos da humanidade moderna. Chama-se materialismo. O que é isso, irmãos? É um ídolo. Mas você nunca viu um boneco escrito em baixo materialismo. Não, não é preciso. É um ídolo da mesma. O homem acha que se tiver dinheiro,
posses, riqueza. Vai ter o quê? Segurança, vai se sentir tranquilo. Se for suficientemente rico, vai ser amado por toda a gente. Vai ter descanso à noite, porque não precisa se preocupar com nada. Vai se sentir pleno e realizado, porque eu consegui chegar ao topo da pirâmide. E é isso que verificamos no coração daqueles que têm estas coisas. Irmãos, é um ídolo. E a humanidade se prostra diante do materialismo. E as pessoas continuam a acreditar que nós precisamos encontrar aí. Se nós chegarmos lá, nós vamos ter todas estas coisas. E sabe o que acontece, irmãos? As pessoas às vezes até conseguem. Às vezes até conseguem muitos recursos materiais, mas descobrem que não lhe dá segurança. Pelo contrário, acrescenta medos, receios que antes não tinha. Pensa que lhe traz amor, mas o amor que traz é falso. Porque as pessoas amam quem tem muito dinheiro, mas não é por causa da pessoa em si. Não traz descanso. Porque em vez de repousar a sua cabeça à noite, fica a pensar: como será que as minhas ações vão estar amanhã? Como será que o meu investimento vai acontecer? Será que eu vou ter sossego? Já contei aqui aos irmãos, uma vez saí na casa, estava a visitar um amigo que é muito rico, tem muito dinheiro, várias empresas, tem casas em vários lugares do mundo, mora num apartamento luxuosíssimo no Rio de Janeiro, e nós saímos da sua empresa e descemos por um elevador especial de serviço que ficava por trás do prédio. Já achei aquilo estranho. Com um guarda-costas, parecia um armário ao lado. Também achei estranho. E depois saímos por ali e ele estava-me a explicar que o carro dele nunca fica estacionado no mesmo estacionamento 2 dias seguidos. Cada dia da semana ele põe num lugar diferente e troca na semana seguinte. Coisa horrorosa. Tem que andar a fazer um esquema onde é que vou parar o meu carro. Então lá fomos, entramos naquele carro e aquele carro era totalmente blindado. Totalmente, irmãos. Vidros, tudo era blindado. Eu não faço ideia o custo de um carro, além de ser um carro de luxo, de ser totalmente blindado. E assim, ali sentamos com o motorista, o guarda-costas, e saímos em direção à casa dele e paramos numa luz vermelha. Era preciso, era um semáforo, estávamos no centro da cidade do Rio de Janeiro e assim que paramos, aconteceu uma coisa extremamente comum. Aproximou-se um mendigo para pedir esmola na janela. Aquele meu amigo entrou em pânico. Em pânico, irmãos. Entrou em pânico. Porque é comum, é verdade que é comum as pessoas aproveitarem esta hora para apontar uma pistola ou puxar de uma faca para poder fazer um assalto. Mas é assim, ele está num carro blindado. Ele está num carro com guarda-costas. Mas imediatamente aquele homem entrou num ataque histérico e começou a gritar ao motorista para avançar o sinal vermelho e os carros a cruzarem e ele desesperado a dizer ao outro avança e o mendigo ficou assustado a olhar na janela e disse: desculpa lá, eu só queria uma moedinha. E eu pensei comigo mesmo, irmãos, se isso é o preço de ser rico, oh irmãos, que abençoada pobreza. Que bom que a gente pode viver com pouco. Que bem que a gente tem apenas o necessário. Que bom que dá para eu chegar no fim do mês sem precisar pedir a ninguém. Mas ainda bem que eu não tenho estas coisas. Irmãos, é um ídolo. Perceberam? Porque as pessoas colocaram nisto aquilo que só vão encontrar em Deus. Isto é idolatria. Eu queria terminar com a noção que eu gostava que os irmãos guardassem hoje. Quando Deus abomina a idolatria, e quando Ele diz claramente para nós fugirmos da idolatria, Ele o diz porque ela desvia a sua glória, o seu louvor, sem dúvida nenhuma. Mas irmãos, quando Deus nos diz para fugir da idolatria, Ele o faz também porque Ele nos ama. Porque Ele sabe que a idolatria destrói o homem, porque o engana, porque o leva numa estrada sem saída, que termina em desastre. E porque Deus sabe isto, e porque Ele sabe que se nós só vamos encontrar o que precisamos nele, Ele nos diz: fujam da idolatria. Fujam da idolatria. Encontrem em mim aquilo que só eu posso dar. Pergunta para nós meditarmos: será que, sem pensar e sem querer, tenho sido um idólatra? Será que tenho colocado outras coisas no lugar que só Deus pode estar? Será que tenho tentado encontrar segurança, amor, paz, plenitude em algo diferente que não em Deus? Se tem sido esse o seu caminho, está na hora de mudar.
Está na hora de parar de ser enganado. Está na hora de pedir perdão a Deus e dar a Ele o louvor que Ele merece. Está na hora de reconhecer que Jesus veio ao mundo e morreu por nós para que nós pudéssemos estar em plena comunhão com Deus e receber nele aquilo que só Ele pode nos dar, sem precisarmos de ídolos, sem precisarmos de procurar em outros locais aquilo que Deus nos oferece gratuitamente, pelo seu amor de graça. Que o Senhor possa usar a sua palavra e ela possa fazer efeito em nossos corações, de acordo com a sua vontade e a necessidade que cada um de nós tem. Amém?